talvez até tenha que abrir uma auditoria interna, ou uma sindicância no setor, ou algum processo administrativo para averiguar e constatar tais verdades. Né? Que às vezes é uma conversa assim de uma brincadeira, e começa na brincadeira, começa na mentirinha, e daqui a um pouco ele vai evoluindo, vai ganhando corpo, e de repente surgem agressões físicas, brigas, e aí existe no artigo 486, se não me engano aqui, que é onde ele coloca todas as formas de tratativa de advertência, até talvez demissão por justa causa, dependendo da situação. Então não podemos deixar chegar aos extremos. Então o líder hoje ele precisa ser preparado. Então quando a empresa começa... É o seu trabalho, a consultoria, através desse tipo de trabalho que você qualifica essas pessoas, é isso? A gente faz o trabalho, pode ser feito um trabalho de desenvolvimento de líderes. Então a organização hoje ela precisa estar mais atenta a esse tema, conversar sobre esse tema, discutir sobre esse tema, trazer os líderes, supervisores, encarregados, que muitas vezes não conhecem em profundidade esse tema, porque já tem muito ao lado técnico, meta, produção, etc. Números. E aí esse lado humano vai ficando meio assim. E se a empresa tem um setor de RH, ele vai disciplinar o RH para que possa criar uma orientação e um estudo para com os seus líderes, supervisores, encarregados, trabalhar uma formatação de um regimento interno que coloque a transparência dessas tratativas, não só para com os líderes, no desenvolvimento da liderança, para o entendimento dessa matéria e como trabalhar as ações quando surgirem, porque às vezes você já percebe um sinal, não precisa deixar acontecer para ir tomar uma ação, já percebe o sinal, já tem que começar antecipadamente. E aí, nessa tratativa, também precisa trabalhar os colaboradores da empresa com modo geral, através do regimento interno. Organiza lá uma semana interna de acidente de trabalho, né, prevenção de acidentes. Por que não trabalhar um tema lá também, assédio moral e assédio sexual? Pois é, isso que eu ia comentar. Na rua o pessoal confundia muito o assédio moral com o assédio sexual. Mas eu não posso acreditar que isso ainda exista dentro do ambiente de trabalho. Mas aí imagina quantas empregadas domésticas, tu falou agora, elas eram assediadas sexualmente. E tinham que se calar. Sério? E aí às vezes pedia demissão e ir embora para não criar transtornos maiores, para não desmanchar um lar, etc, etc. Né? Isso foi uma coisa histórica também, né? O tempo da escravidão, foi evoluindo. Então esse assédio moral, ele pode estar junto, assédio moral e assédio sexual. Então uma piadinha sem graça que o patrão faz com a sua funcionária... tem que tomar muita atenção para isso, porque... Né, então existe uma situação que pode isso acontecer lá na operação da empresa, da fábrica, onde as pessoas podem fazer gracinha, desenhos obscenos da pessoa, ridicularizando, entende? Então, são situações que começam, e às vezes alguns pedindo favores, né, chantagens emocionais, favores sexuais, tudo isso vai causando um constrangimento. Mas é uma questão de... Bom, isso pode... mas já caracteriza o assédio, lógico. Já caracteriza o assédio. Então, mas também a gente tem que analisar o bom senso da situação, porque às vezes tem dos dois lados. Às vezes a cidadã também quer provocar a situação para tirar proveito de. Coisa mais isso a gente já percebeu, já acompanhou vários casos nesse sentido, né? Então, tudo tem que ter o bom senso e a tratativa. A melhor orientação que a gente coloca é que trabalhe essa matéria de uma discussão ampla nas organizações, a nível de gerência, a nível de supervisão e também de colaboradores. E que crie dentro do seu regimento interno, se não tem, faça uma revisão e inclua alguns artigos e capítulos que dê essa tratativa, o que é assédio moral e o que é assédio sexual na nossa organização. Para que ali dentro tenha uma espécie de punição por esse tipo de atitude, é isso? Exatamente. Aí cria-se a ouvidoria, alguém na empresa do RH que vai tratar dessas questões com muita ética, com muito sigilo. Pois é, porque o cidadão não vai ter coragem de ir lá e falar alguma coisa, sendo que ele pode depois... Porque ele pode receber outras pressões, né? Então, e a empresa tem que estar aberta e preparada para isso, para romper esse medo, para romper essa barreira. Nós não temos hoje um assédio moral dentro das residências
como, por exemplo, a violência contra a mulher. Olha a evolução que nós tivemos na história. Hoje nós temos a Delegacia da Mulher para tratar dessas questões, que não deixa de ser um assédio moral, não deixa de ser, né? Então é uma pressão. Isso vai causando o quê? Uma pressão psicológica, a pessoa já começa a ter algumas disfunções orgânicas, já vai contrair uma doença, uma depressão, entre outras coisas mais. Tá? Então, são situações que o ser humano não precisa estar passando por isso. Na verdade, então, as pessoas não tratam com tanta importância o que diz respeito a esse assunto. Você veja numa escola, uma criança, por ter algum defeito físico, alguma situação, os colegas começam a denigrir toda uma situação, como isso entra numa situação de constrangimento. E como é que essa criança vai ter um aprendizado, uma liberdade para ser conduzida, né? Às vezes uma criança portadora de situações especiais, que precisa de um atendimento diferenciado, e então é toda essa educação, toda essa orientação, nós precisamos evoluir. Hoje, algumas novelas brasileiras, elas colocam essas questões para a gente analisar e refletir, e muita gente não está entendendo a mensagem que está tentando passar para nós. Tá, isso então vai depender do regimento interno que existe dentro daquela escola, por exemplo. O regimento da escola também tem que prever algumas situações para tratativa, punições e tudo mais, né? E já tem. O próprio MEC já define algumas tratativas e punições para todas essas situações. E quem responde são os pais. Se não tiver idade suficiente para responder, os pais é que vão responder, não é? E na empresa, a sugestão é essa, então é revisar o seu regimento interno, se não tem que criar uma política de tratativa, né? Criar uma consciência diferente, criar uma campanha, valorize, incentive, todo um trabalho legal, bacana, porque às vezes chega ao ponto de ter retaliações. Colocar em trabalho super difícil que eu não estava esperando, dar prazos absurdos que jamais consegue se fazer até aquela data, chega a condição de furar o pneu do carro, riscar o carro. Existem umas retaliações assim bem interessantes. Bem interessante. Bem interessante, que às vezes chega ao ponto de as pessoas terem que fazer um boletim de ocorrência para se salvaguardar a parte da idoneidade física. Às vezes agressões, brigas. Tá, e a sua dica para o empregado, por exemplo, para o funcionário? O funcionário, que tipo de situação ele deve realmente recorrer ele ao tem máximo? que cumprir as suas determinações de trabalho normal, ter uma negociação transparente e aberta quanto a prazos, essas coisas têm que estar bem claras. E quando ele se sentir que recebeu uma situação